Edith, existe algo muito importante atrás de mim, ele questionou com um sorriso sádico em seu rosto. Enquanto conversamos, você continua a olhar para trás de mim, é como se desesperadamente você quisesse que alguém a salvasse antes que eu descobrisse sua mentira. Ele disse, intimidando. Que besteira o que você quer dizer com isso de mentira? Indagou nossa heroína, ao que o homem a parabenizou, dizendo que a atuação dela tinha sido realmente genial. Foi genial a ponto de até mesmo quase tê-lo enganado se ele não tivesse segurando aquele livro que ela comprou. Era um livro 18+, intitulado O Animal de Estimação da Condessa. Mas que droga! Nossa prota, envergonhada e irritada, xingou até a 5ª geração por causa daquele livro erótico. Edith, você parece realmente não me considerar alguém confiável, mas não se preocupe, eu serei seu animal de estimação fiel, ele disse, largando o livro e caminhando até ela. Então venha comigo, disse o homem, que mais parecia possuído, se aproximando com a adaga prestes a mandar Edith de arrasta para cima. Finalmente desatando o nó e se libertando da corda, a prota se desviou no último segundo. O homem não conseguiu acertar Edith, mas a força usada no golpe foi tão grande que a adaga ficou presa quando fincou em um objeto próximo. Àquela altura do campeonato, os números que representavam a hora da morte de Edith se tornaram insignificantes. Já não fazia sentido continuar olhando para eles quando você se desamarrou. Fred questionou, aumentando ainda mais o pânico da nossa heroína, que se via cada vez mais consciente do quão séria e perigosa era a situação em que estava. Naquele momento ela não respondeu, apenas levantou e correu para longe dele, mas o homem seguia dizendo que não tinha como ela escapar do círculo mágico. Edith, vendo que tinha começado a contagem regressiva para sua morte, sabia que a partir daquele momento ela definitivamente poderia ir de arrasta a qualquer momento. E a direção da porta estava em um lugar a qual ela não podia chegar, mostrando que já não se importava se ela tinha conseguido se desamarrar. O homem seguiu, afirmando que apenas podia tentar matá-la novamente se você ficar quieta. Posso fazer isso em um único golpe, ele alertou, fazendo ela estremecer, mas Edith conseguiu observar que uma janela próxima a ela poderia ser sua salvação, interrompendo seus pensamentos. Aterrorizando, o homem a acusava de ter culpa de tudo aquilo que estava acontecendo. Então, tirando seu salto, Edith decidiu não esperar até que suas ações se tornassem vãs ou até que fosse tarde demais. Ela precisava ganhar um tempo. O doido continuava dizendo que poderia ser assustador no início, mas duraria apenas um momento e logo acabaria. Contudo, foi calado pelo sapato de Edith na cara dele. Enquanto o homem se recompunha, Edith correu em direção à cadeira, pedindo mentalmente para que isso fosse o suficiente. Ela pegou a cadeira e bateu com toda a sua força na janela para quebrá-la. Finalmente a luz do sol banhou a pele pálida da nossa heroína, que por um breve momento se sentiu aliviada. No entanto, não demorou para que a mão do homem alcançasse, fazendo ela soltar um grito agonizante de dor, com um sorriso sádico em seu rosto e segurando Edith pelos seus cabelos. O homem dizia que aquele era o fim dela. De fato, já não tinha mais o que ela pudesse fazer para conseguir escapar dali. Edith não queria ver como seria sua morte, então fechou os olhos com o máximo de força que podia e se rendeu, deixando apenas a lágrima escorrer pelo seu rosto. Aquele de fato era seu fim. Bom, pelo menos era o que ela pensava, até que ela sentiu a gota de sangue pingando em seu rosto. Mais uma vez, o nosso prota masculino amado salvou o dia, segurando a adaga com a própria mão, parando o golpe do homem e impedindo que ele machucasse sua esposa Killian. Ela sussurrou seu nome, mas antes que ela pudesse perguntar como ele tinha chegado ali, ele se desculpou. Edith, eu estou atrasado, me desculpe por chegar tarde. Ele se retratou. Impossível, não pode ser, gritou o autor furioso. Logo em seguida, o sistema emitiu um alerta. Parte do fluxo da obra original colapsou devido à excessiva intervenção do autor. Como assim? Como ela pode sair viva dessa situação? O autor pensava que aquele era um cenário em que ele não podia ter falhado de forma alguma. Ele tinha colocado um esforço excessivo em planejar e preparar de forma cuidadosa. O autor até mesmo tinha ido mais longe, criando lugares que nem mesmo existiam originalmente, como a livraria de livros 18+, e se livrou da empregada irritante da vilã, mas no fim deixar ela longe não foi o
Suficiente, a donzela de uma família nobre e prestigiada violou a ordem de sua superior e, apesar da punição, se arriscou enviando um aviso a Killian. Killian chegou aos berros questionando o que ela queria dizer com Edith ter desaparecido. Mestre Killian, ela saiu sozinha com a senhorita Lizzie, mas eu tive um mau pressentimento quanto a isso, confessou Ana. Killian, que deveria estar no palácio imperial por algum motivo, já estava por perto. Ana seguiu explicando que poderia haver apenas 2 ou 3 lugares em que sua senhora poderia estar, porém ninguém tinha visto ela em lugar algum. Então o prota masculino pediu que ela imediatamente o guiasse até onde Edith tinha ido. A inteligência daquela donzela em passar a poderosa informação, o desespero do co-protagonista masculino e a sagacidade da vilã, todas essas coisas em conjunto havia acabado resultando em Killian salvando Edith. Ele a devolveu à vida com uma cena que mais parecia uma pintura perfeita. O autor ponderava que acontecimentos milagrosos como aqueles só deveriam ser permitidos para a protagonista feminina daquela história. Acho melhor não continuar interferindo, o autor dizia depois do tiro sair pela culatra, mas ele sabia que se ela não conseguisse atender as condições da terceira fase, tudo voltaria ao normal. Então, se era assim, tudo voltaria ao enredo normal quando ela chegasse no final. Mesmo com tão pouca informação, o máximo que ela poderia fazer era aguentar firme o maior tempo possível, cortando para o subconsciente de Suna. O sistema logo emitiu um alerta de que o controle do autor tinha sido severamente enfraquecido e o autor original havia se tornado impossibilitado. Suna estava inconformada por aquela punição ridícula. O autor brincava com a vida das pessoas vivas e a única punição que ele tinha era ter seu controle enfraquecido. Que tipo de regras são essas? Exclamou a prota irritada. Se aquele tipo de coisa continuasse acontecendo, ela não sabia o que teria que fazer naquele ritmo antes de poder terminar a fase do nível 3 e enfrentar o autor. A vida de Suna estaria em perigo novamente por um evento que nem estava na obra original. Aquela simples ideia fazia estremecer de medo, mas calando os pensamentos de Suna, uma porta se abriu atrás dela. Que lugar era aquele? Ela se perguntava após entrar pela porta desconhecida. No entanto, que eram todas aquelas portas? Ela mal podia acreditar. Será que poderia ser um jeito de sair daquele mundo? Ela se perguntava, mas quando abriu uma das portas, a primeira coisa que ela ouviu foram pedidos chorosos e desesperados de perdão. Eu nunca mais vou fazer isso, por favor. A pequena Edith, toda machucada e em estado crítico, implorava ao Conde Rigelor, que gritava incessantemente: você acha que essa oportunidade perdida pode magicamente voltar? Com as suas desculpas e em meio aos gritos, a pequena se desculpava repetidas vezes. Trêmula, ela seguia ouvindo o homem gritando e questionando se ela nem mesmo era capaz de encantar um homem. Não é como se eu dissesse a você para vender seu corpo. Ele seguia dizendo que aquele homem nobre com certeza tinha um gosto por jovenzinhas e por incompetência ela nem mesmo conseguiu seduzi-lo. O homem também acrescentava que se ela se comportasse daquele jeito na próxima vez a deixaria passando fome por uma semana. Mas o que raios era aquilo? Abrindo uma outra porta, Sam se deparou com outro momento de Edith, onde ela estava um pouco mais velha, mas ainda sofrendo maus tratos, porém dessa vez pelas mãos da maligna Sofia. Com o chicote na mão e um sorriso satisfeito, ela dizia: sádico, mestre parece estar com raiva de verdade nesse momento. Você deveria ter feito isso graciosamente, mesmo relutante. Não deveria ter chateado alguém tão importante. Ela dizia, acrescentando que um cachorro bobo como Edith poderia eventualmente acabar morrendo. Aprenda a lição, ela dizia, chicoteando a garota. Mais cedo naquele dia, um nobre com quem Edith flertava confessou seus sentimentos, perguntando quando ela os reconheceria. Edith, apesar de aparentar ser segura e confiante, estava extremamente nervosa e desconfortável com a aproximação do homem, com o toque dele, com seu jeito deliberado de falar, com tudo enquanto ele a tocava deliberadamente, dizendo que só queria conhecê-la melhor. Tocando a mão do homem com o leque para ele afastar, ela pediu para que ele tomasse cuidado. Se continuar fazendo isso, acabará se metendo em problemas com meu pai. O que aconteceria se ele nos proibisse de se encontrar? Ela tentou se desvencilhar da situação, no entanto aquilo certamente não agradou ao homem. Suna, abrindo outra porta, avistou Edith
basicamente como uma morta-viva sem qualquer brilho em seu olhar, segurando uma carta que havia acabado de ler, uma carta da família Rigelor dizendo que logo eles iriam declarar uma disputa territorial contra a família Ludwig. Planeja trair a comitiva do Duque e seus filhos e atacar a mansão ducal. Então, no dia que eu der o sinal, por favor, abra a porta da parte de trás da mansão e chame a atenção de todos para si. Suná pôde presenciar tudo o que aconteceu. Em seguida, o irmão de Edith sequestrando Lizzie, que implorava para não ser levada, gritando, por favor, que Edith ajudasse. Mas a mulher nada fez, apenas seguia impassível olhando uma pintura da família Ludwig. Porém, algo de especial segurou a atenção dela naquela pintura, tocando gentilmente o retrato onde o Kilian, sendo ainda um bebê lindo e fofinho, estava no colo de Jocelyn. Ela estava completamente perdida. Aquelas coisas quebraram o coração de Suná, que questionou ao sistema o que estava querendo dizer, porque estava mostrando a ela tudo aquilo. Abaixando e abraçando suas pernas, ela ponderava que aquilo era algo que ela vinha ignorando por estar muito ocupada procurando uma forma de sobreviver. Mesmo assim, ela nunca deixou de se perguntar: os personagens vistos ali eram influenciados pela obra original, mas eles ainda viviam e agiam como seres independentes. Mas se esse era o caso, o que aconteceu com Edith? Onde estava a Edith original? Ela se perguntava frustrada. Os 3 estágios da condição de exceção era como se os rastros de Edith naquele espaço estivessem a motivando a alcançar o nível 3 para conseguir as respostas. Nesse caso, ela realmente não podia ignorar quando retornou ao corpo de Edith, vendo Kilian sentado ao seu lado esperando o seu despertar. Edith automaticamente acariciou os cabelos dele, fazendo ele se dar conta de que ela finalmente tinha acordado. Edith. Kilian pronunciou o nome dela calmamente, fazendo o mesmo. Edith chamou seu marido pelo nome com um sorriso acolhedor e as bochechas coradas, agarrando sua esposa em um abraço. Desesperado e cheio de saudade, ele arrancou gargalhada da nossa heroína, que achou graça do comportamento dele. O prota masculino finalmente explicou tudo o que tinha acontecido quando ela estava inconsciente depois de ter ficado um longo período agarrado a ela. Ele já vinha pressentindo que algo ruim estava para acontecer, então finalizou rapidamente o que tinha para fazer no Palácio Imperial e correu para a Rua Rubel Marie, que foi onde ele encontrou o cavaleiro, que já estava indo atrás dele para alertá-lo. Os cavaleiros começaram a vasculhar a área baseados nas informações que Ana havia passado, e foi assim que ele finalmente conseguiu encontrá-la. Kilian explicou que tinha muitos suspeitos naquele caso e que era impossível que Cecily tivesse agido sozinho. Toda a situação de sequestrá-la e levá-la para uma casa abandonada tinha sido planejada. O homem tinha feito muitas preparações antecipadamente para que nada desse errado. O fato de ela estar na Rua Rubel Marie era algo que ele só poderia saber se tivesse conseguido a informação de antemão. Sem isso, ele não poderia ter colocado em prática seu plano. Se o homem não tivesse tirado a própria vida na volta para a mansão, eles poderiam ter questionado. No entanto, infelizmente, eles não conseguiram nem mesmo evitar que o homem fosse de arrasta para cima. Frustrado, ele chegou a dizer que seria compreensível se Edith acusasse a família de negligenciar sua segurança, mas Edith o tranquilizou, dizendo que não tinha como evitar. Nossa heroína pensava que era até mesmo um pouco triste ver o quanto ele estava se esforçando para investigar e descobrir a verdade. Ela sabia que não era culpa dele, e como o evento era algo que não tinha acontecido na obra original, provavelmente aquele episódio tinha sido apagado antes que as coisas se complicassem mais. Mesmo assim, era impossível explicar essas coisas ao seu marido. Mudando de assunto, ela perguntou o que tinha acontecido com Lizzie, pois a última vez que elas tinham se visto foi na livraria. Ele explicou que ela tinha saído da livraria rapidamente sem comprar livro nenhum, porque o cavaleiro dela tinha seguido até lá. Segundo o cavaleiro, Cliff estava procurando por isso. Ele estava ali para buscá-la. A garota tentou argumentar que estava com Edith, mas o olhar sério e intimidador do homem a fez imediatamente se recolher e acatar. Kilian parecia bastante incomodado e perturbado com algo. Ele ponderava cuidadosamente até decidir perguntar: Edith, o que você pensa sobre a Lizzie?
Edith ponderava que Lizzie era a protagonista feminina daquele mundo, ela era mais linda, era o padrão de beleza em si mesmo e por ela ter um coração honesto suas palavras se tornavam verdade quanto mais principais eram os personagens mais influenciados eles eram pelo romance, sendo assim ela acreditava que Lizzie devia ter a influência mais severa do que Killian e Cliff num mundo onde as pessoas são encorajadas a agir de acordo com seus papéis seguindo o fluxo do romance. Lizzie Sinclair era naturalmente a inimiga da vilã Edith, então nossa heroína chegou à conclusão de que não era culpa dela e nem da Lizzie enquanto o poder da história original permanecesse forte. Seria impossível imaginar uma cena em que elas fossem verdadeiramente próximas, por isso ela decidiu não culpar a ninguém. Acreditando que quem tinha Lizzie como prioridade, Edith ponderava compreender, afinal ela era a protagonista daquela novel, mas ainda assim ele precisava confirmar se ela estava suspeitando da garota naquela situação. Ela se lembrava claramente de seu passado quando ele deixou claro que Lizzie era como uma família para ele e muito mais importante que a própria Edith sendo sua esposa. Ela uma vez chegou até mesmo a testá-lo com isso, colocando Lizzie na mesma posição de suspeita no caso dos documentos vazados, mas agora era diferente. Ela não tinha confiança para retrucar aquela pergunta, pois sabia do peso que poderia ter a resposta de seu marido para ela. O que penso sobre ela? Bem, se eu não confiasse nela, não teria aceitado o convite de sairmos sozinhas em primeiro lugar, respondeu Edith, deixando Killian ainda mais apreensivo, mas antes que ele pudesse dizer algo ela reafirmou que confiava em Lizzie. Como seria possível ela saber o que aconteceria comigo se nós nos separássemos brevemente? Foi apenas uma série de acontecimentos infelizes. Ela completou, ao que o prota masculino apenas preferiu deixar o assunto quieto. Apesar de não confiar em Lizzie diante do posicionamento de Edith, Killian decidiu avisar o que vinha acontecendo e contou que Lizzie estava preocupada com ela. Ele contou que a garota chorava e se culpava pelo que tinha acontecido com ela e por isso parou de comer depois de descobrir sobre o sequestro. Então Cliff esperava que ela pudesse tranquilizar a garota. Bom, vou dizer a ela que você não se sente bem, disse Killian, sendo interrompido por Edith, que pediu que esperasse momentos. Depois o casal se apresentou no escritório do Duque. Como você se sente? Perguntou o Duque, ao que nossa heroína respondeu que se sentia melhor, agradecendo a preocupação. Aquela era a primeira vez que ela ia no escritório do Duque depois da acusação dos documentos vazados e dessa vez parecia que sua posição e a de Lizzie havia mudado desde então. Ao ouvir a voz de Edith, Lizzie correu para ela, se mostrando preocupada. Você tem noção do quão preocupada eu fiquei? Espera, está tudo bem para você estar de pé? Sua pele está tão pálida, disse a cobra caninana. Chorando, a mulher dizia nunca ter imaginado que algo como um sequestro aconteceria com ela, manipuladora e vitimista como só ela. Lizzie seguiu se culpando. Edith é inocente até demais, seguia afirmando a si mesma que aquele incidente tinha sido apenas um cenário criado pelo autor e a Lizzie não tinha feito nada de errado. No entanto, o simples ato de segurar a mão da garota fazia sentir um certo alerta de perigo. Desvencilhando sutilmente da mão da garota, ela pediu que a falsinha não se culpasse. Vossa Graça, ouvi que está investigando o incidente, se dirigiu Edith ao Duque, perguntando e deixando Lizzie de escanteio. Axel explicou que estavam tentando descobrir o máximo de informações possíveis, contudo, como o culpado tinha agido sozinho e depois tirou a própria vida, estava sendo um pouco difícil encontrar pistas. Mesmo assim, tem muitos aspectos suspeitos nesse incidente, respondeu Edith. Segundo o que li, o ocorrido parece ter sido um ato premeditado, afinal o homem se preparou e esperou por mim. Isso significa que ele já sabia a hora e o local que eu iria aparecer, concluiu ela, e se dirigindo a Lizzie, Edith perguntou se ela havia chegado a mencionar para alguém que elas estariam juntas na rua Roubel Marie. Cliff, indignado e ofendido, questionou agressivo se ela por acaso estava suspeitando de Lizzie. Surpresa com a reação do homem, ela rebateu que não. Questionando em que momento ela tinha dito algo como aquilo, ela está tremendo de culpa e até parou de comer e beber por causa de algo que nem foi culpa dela, mas ao invés de confortá-la, tudo o que você pode dizer é isso? Ele questionou.
para morrer de raiva enquanto a Lizzie tentava contê-lo, mas ele seguiu acusando Edith de estar sugerindo que Lizzie tinha deixado essa informação vazar de propósito. Killian tomou a palavra rebatendo que era nítido que Edith não teve a intenção de dizer isso, mas Edith o interrompeu. Killian não interfira, ela disse firme, acrescentando que tinha algo para dizer sobre aquele assunto. Cliff, realmente isso é tudo o que você tem a dizer? Você está na frente de uma pessoa que quase morreu e nem sequer vai perguntar se estou bem? Ela inquiriu ao que ele tentou justificar que ela tinha começado a acusar Lizzie. Quando foi que eu acusei? Eu tenho o direito de fazer as perguntas que eu quiser, ela dizia, deixando Killian orgulhoso por seu posicionamento. Eu ouvi que Lizzie correu da livraria por sua causa. Porque a Lizzie quem está tremendo de culpa e não você? Ela questionou, atraindo a atenção do Duque Axel, que ouvia e analisava cuidadosamente suas palavras. Isso se trata apenas de você estar lidando com o karma por se meter com tantos homens, rebateu Cliff, sendo interrompido pelo Duque, que deu um basta nele. Cliff, mimado que só ele, se dirigiu a Axel, insatisfeito pelo homem não deixar ele terminar de ofender Edith. Edith tem razão, você está dizendo coisas horríveis a alguém que acabou de sair de uma situação muito difícil. Parece que você não tem a intenção de cooperar com a investigação. Sendo assim, pode se retirar de agora em diante. Se assegure de que Lizzie se alimentará adequadamente. Edith, se você não se importar, poderia pedir que me explicasse o que aconteceu no incidente de hoje? Ele perguntou, surpreendendo o casal. No fim das contas, a investigação fracassou e o caso foi arquivado, que era o esperado. Como Cecil, a fonte das informações, permaneceu desconhecida e concluiu-se que não havia benefício em tornar o caso conhecido ao público. Edith acabou por receber um pedido de desculpas curtis e uma grande compensação do vide Cecily, para não se tornar motivo de fofoca como foi com o incidente do IA. Ela deixou esse assunto de lado e seguiu em frente. Também Edith ponderava que conseguia entender a posição de Lizzie e que também tinha aceitado enterrar os incidentes que ocorriam, optando por deixá-los para trás. Uma semana depois, o prota masculino convidou Edith para visitar o Palácio Imperial, já que fazia um tempo que eles não iam até lá. Essa sexta-feira daria para você? Ele perguntou. Não disseram que era para eu ter cuidado ao fazer exercícios intensos e evitar multidões por pelo menos 2 semanas? Ela questionou, observando que por causa daquela orientação Killian se recusou a dormir com ela durante uma semana inteira. O prota masculino comentou que tinham outras formas de se divertir além de andar a cavalo, ao que ela pensou que de fato um piquenique com a princesa seria legal depois de tanto tempo, mas algo a estava incomodando Killian. O que está acontecendo? Ela, notando a visível preocupação no rosto do homem, descobriu que a família Sinclair visitaria a mansão na sexta-feira. Ao perguntar o motivo da visita repentina, Edith se questionava se tinha algo como isso na obra original. O prota masculino não tinha certeza dos detalhes, mas ele já tinha uma ideia do que poderia ser. Da última vez que a família Sinclair tinha ido até os Ludwig, eles queriam tirar da família Rigelhoff os direitos de distribuição de minério de ferro. Então ele achava que talvez pudesse ter progresso nessa questão e eles queriam discutir a respeito. Edith ponderava que os direitos de distribuir minério era a razão fundamental pelo casamento da nossa heroína, e se o plano do Sinclair tivesse sucesso, a posição de Edith estaria em grande perigo. Killian explicou que ainda não tinha certeza absoluta disso, pois o motivo da visita também poderia ser pelo fato de Lizzie ter chamado muita atenção na cerimônia da fundação. Afinal, ela estava usando o brilho de Lane. Não se preocupe tanto com isso, passe um tempo divertido com Catherine, ele disse. Edith refletiu que de fato parecia melhor seguir o fluxo original. Depois da família Sankey entregar rapidamente Lizzie para pagar sua dívida, eles perderam completamente a oportunidade de se tornar sogros do Duque. Então de fato não era estranho eles se arrependerem e tardiamente tentarem se agarrar à família Ludwig. No entanto, por algum motivo nossa heroína não conseguia se sentir em paz. Ela estava com um mau pressentimento. Chegada sexta-feira, a família Sinclair chegou para visitar a família Ludwig. Um homem puxa-saco dizia que graças à generosidade de Axel ele tinha sido capaz de ver sua filha brilhando na cerimônia de fundação e que ficou muito surpreso ao vê-la usando um dos tesouros da família do Duque. Axel, cirúrgico, rebateu que não tinha sido informado que ele levaria outra de suas
filhas e descobriu que lá ela tinha pedido para ir ver Lizzie pois queria cumprimentá-la. Lizzie hoje não está por aqui de qualquer forma, antes de mais nada vamos entrar. Ele disse. Layla, conformada, questionava seu irmão porque o homem estava sendo rígido e frio. Damian, por outro lado, já esperava por aquele comportamento de Layla, afinal ela era quem tinha enviado a carta ao Duque em uma conversa em casa. Damian perguntava se Layla realmente tinha acreditado na carta anônima que tinha recebido e ainda tinha feito tudo o que disseram. Layla agia como se fosse a coisa mais natural do mundo, perguntando quem da família Ludwig ele achava que era o autor do plano. Damian, irritado, perguntou se a garota tinha perdido o juízo e se fosse uma armadilha para pegá-la. A carta havia aparecido do nada e ainda escrita por alguém que eles nem mesmo conheciam. Não tinha nada de seguro naquilo. Ela justificou que o envelope era da família Ludwig, mas Damian rebateu que muitas pessoas poderiam falsificar o envelope. Ele mal podia acreditar que ela tinha sido tão estúpida. Ela podia acabar prejudicando toda a família por ter agido por conta própria. E daí se for falso o que você fez por mim até agora? Irmão, você sempre me ignora como uma tola, pelo menos admita que a informação que te dei é real. Ela rebateu, acrescentando que no fim das contas eles realmente sabiam onde estaria Edith. Ela fez o que pediram e entregou a mensagem para o Conde Sicily como orientado. Ela seguiu, dizendo que mesmo não tendo certeza do que tinha acontecido, os cavaleiros de Killian estavam procurando por Edith. No dia seguinte, as notícias sobre o homem de Sicily foi divulgada, anunciando que o filho da família tinha morrido de forma inesperada. Ninguém sabia o que tinha sido decidido e se o Duque ainda estava investigando o caso. No entanto, ela estava certa de que Edith quase morreu por causa do planejamento dessa gente ali. Damian percebeu que aquele era o tipo de informação que só era possível saber se partisse de alguém que vivesse no Ducado Ludwig, e ele se perguntava quem poderia ser. Não parecia existir uma razão para Cliff interferir e Killian, em contrapartida, tinha uma grande queda por Edith. Isso ficou nítido na cerimônia de fundação. A única pessoa que restaria seria o próprio Duque. Será que ele tinha chegado à conclusão que ela não valia nada como refém? No entanto, somente na cerimônia da fundação que o Conde Rigelhoff revelou suas verdadeiras intenções. Contudo, era como se ele tivesse se preparado desde antes daquele momento. Não, ele podia ter considerado algo assim antes mesmo dela se juntar à família Ludwig pelo casamento. Chegando a essa conclusão, Damian atraiu a atenção de Layla, avisando que deveriam ir até a casa do Duque o cumprimentar, retornando ao presente. Enquanto folheava alguns documentos, os observando minuciosamente, Axel perguntou o motivo da visita. Bom, é vergonhoso, mas o Duque deve saber que minha irmã ainda não tem um parceiro, ele disse, sendo interrompido de imediato pelo homem. Isso é impossível. Quem está ao lado de Cliff agora é Liz. E Damian rapidamente afirmou que não era isso que ele se referia, afinal ele tinha visto com seus próprios olhos Liz e com o brilho de Liz no baile da fundação. Então, onde você quer chegar? Axel indagou. Vossa Excelência é melhor do que ninguém deve saber que o Conde não é mais um bom aliado e suas intenções são contra o Imperador. É como se ele tivesse traído a aliança matrimonial que vocês formaram. Layla até me disse que Edith Rigelhoff considera o ducado como sua carteira pessoal. Ela andou dizendo que mesmo que se divorciasse do marido receberia uma mansão e uma grande quantia de pensão alimentícia. Foi o que eu ouvi durante o festival, disse Damian. O Duque realmente acha que está tudo bem para a família Ludwig continuar vendo ela atuar com tanta arrogância quanto seu pai? Ele questionou, cortando para a cena seguinte. Edith sentiu um arrepio sinistro tomando conta de todo o seu corpo. Será que alguém estava falando dela? Ela se perguntava, e Joceline, percebendo a prota tremendo, perguntou se ela estava com frio, ao que ela apenas respondeu que estava bem. Joceline, amável como sempre, insistiu que se ela estivesse com frio poderia entrar. A prota não saiu para ir ao Palácio Imperial porque ficou preocupada e ver Layla se fazendo de fofa com a duquesa era bastante incômodo. Então ela respondeu que iria buscar um casaco e voltaria. No entanto, Layla, aproveitando a oportunidade, pediu que ela lhe mostrasse o caminho do banheiro para ela lavar as mãos, ao que, educada, ela aceitou enquanto caminhava pelos corredores guiando a mulher até o banheiro. A paz de
Edith foi interrompida. Mal posso acreditar, você realmente está vivendo aqui escondendo sua verdadeira personalidade. Não é por acaso a duquesa sabe o que você andou dizendo fora do ducado. A venenosa indagou. O que você acha que aconteceria se pessoas como a duquesa soubessem o que você faz fora da mansão? Layla seguiu provocando. Eu venho pensando nisso já faz um bom tempo, mas antes de começarmos a conversar acredito que você devesse primeiro olhar para si mesma, disse nossa heroína fazendo a mulher questionar. Em resposta ao que Edith estava tentando dizer, a prota logo imitou a forma falsamente fofa que a mulher usou para pedi-la de forma gentil para lhe mostrar o banheiro quando estava na frente da duquesa e, como esperado mesmo que a prota mal tivesse provocado a garota, ela histérica questionou quanto tempo Edith achava que poderia agir de forma tão arrogante. Afinal, ela estava sobre o gelo fino e poderia ser chutada da mansão a qualquer momento. Sabe o que aconteceu com os direitos de distribuição do metal da sua família? Ela indagou arrogante. Essa foi a única razão para você ser capaz de se casar com Kilia, mas agora minha família tomou isso e nesse exato momento meu pai e meu irmão estão falando com o duque sobre essa situação. Eles farão com que sua posição seja minha. Edith apenas retrucou que, pelo que ela sabia, Kilia nem mesmo estava na mansão, pois estava no Palácio Imperial naquele dia. E por que iríamos querer que ele estivesse aqui? Acho que você já sabe melhor do que ninguém que Kilia não tem outra escolha a não ser seguir as ordens do duque. Layla respondeu vitoriosa.